Bom dia, 7h59 em ponto aqui, esperando você entrar. Enquanto eu espero, vamos tomando um café juntos. Renata, linda, tava me esperando já, né? Então, vamos tomar um café juntas? Snoopy, Charlie Brown, um monte de coraçãozinha, você, eu, caminhando juntos com o Rei Salomão. Bom dia, Lilian, ao vivo e a cores, querida. Que bom que conseguiu entrar. Mais gente entrando assim. Bom dia. Manda foguinho, manda coraçãozinho. Que o Instagram depois manda essa live para mais pessoas assistirem. Isso é muito bom, né? Tá frio. Pus uma malha bem quentinha, mas é pouco. Rosana, bom dia, só mulher linda aqui comigo hoje, que privilégio. Então hoje é o dia 45, 45º dia de leitura seguido que eu estou fazendo aqui com vocês pelo Instagram. Nós estamos lendo o livro do Eclesiastes, estamos no capítulo 2, verso 23. E ele diz assim, o Salomão: todos os seus dias, esse porquê é a tradução que eu acho que é ruim, mas é o que ele está dizendo assim: todos os seus dias são dores, são problemas, são questões, né? E a sua ocupação principal é a aflição. Deixa eu só tirar isso daqui. A nossa preocupação, vou ler, depois eu vou explicar. Porque todos os seus dias são dores e a sua ocupação é aflição. Até de noite não descansa seu coração. Tudo isso é à toa, é vaidade. Então, o que ele está falando? Que os nossos dias são cheios de dores, de preocupações, de aflições, e que não leva a nada, é tudo nada, é tudo poeira, é tudo transitório, né? Todas essas aflições, essas dores, essas preocupações são transitórias, são névoa, né? E nem de noite você dorme para descansar. O que está acontecendo com você, né? Então, do ponto de vista sistêmico, é quem vive pelo dever, né? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e esquece de viver aquilo que está preparado para nós, né? E quando a gente não descansa, talvez a gente esteja repetindo alguém ancestral nosso que precisou, algum ancestral nosso que precisou estar constantemente em alerta. Para quem entrou depois, eu vou reler o verso. Diz assim: porque todos os seus dias são dores e a sua ocupação é aflição. Até de noite não descansa o seu coração. E para que tudo isso? Porque tudo isso é vaidade. Não adianta nada essa sua aflição. Então, sistemicamente, quando alguém está em alerta o tempo inteiro, tem que estar em alerta, nem de noite consegue dormir, é porque algum ancestral teve que estar em alerta, né? Uma lealdade a alguém que teve numa guerra, o exílio, o trauma familiar, que a pessoa precisava ficar em alerta constante. Então, o corpo acorda e a alma está em vigília constante, né? Não descansa, não tem descanso. Então, quando o Salomão aqui fala de dias cheios de dores, noite que não descansa, que você não descansa, a gente vê um sintoma claro de desordem no seu sistema. A pessoa perdeu a conexão com o presente, perdeu a conexão no aqui e agora, no que está acontecendo agora, e está prisioneira a lealdades invisíveis, e não está equilibrando o dar e receber, com certeza. Então, quando a gente trabalha até se esgotar, até ficar exausto,
esse verso é para mim, né? Às vezes eu trabalho, eu subo exausta. Então, muitas vezes a gente está repetindo histórias da nossa família de luta, de escassez. Provavelmente é o que eu faço, né? Mas a gente não precisa pagar com a nossa saúde para a gente mostrar que tem valor ou para pertencer. Paula, quanto tempo? Bem-vinda, querida, né? A gente precisa encontrar a medida justa do nosso esforço, né? Então, mas esse verso do Salomão não fala só do cansaço físico ou do cansaço mental, mas ele fala de um padrão de ausência da gente com a gente mesmo, né? A gente não está presente com a gente. E esse padrão de ausência se instala quando a gente coloca o trabalho ocupando todo o nosso espaço, inclusive à noite, quando a gente devia estar descansando, né? E o que acontece no sistema familiar quando a gente abre essas lacunas de ausência? Porque se eu estou ausente de mim, se eu estou ausente da minha família, porque eu estou presa, estou no trabalho, ou estou em qualquer outra tarefa que eu esteja fazendo, por exemplo, um pai que nunca está, ou uma mãe que está sempre ocupada, obriga os filhos, ou os outros membros da família, a ocuparem esses lugares. Então, quando o filho começa a criticar a mãe, ou começa a criticar o pai, ele está ocupando o lugar de quem? Da mãe, o pai da mãe, ou da mãe do pai. Porque o pai e a mãe não fazem isso. Então, alguém tem que ocupar esse lugar. E aí o filho sai do lugar, vai para o lugar que não é dele, né? E aí, além da inversão de papéis, né? Porque o filho ou a filha vieram depois. Então, quando eles pulam a geração e vão para o lugar de mãe da mãe, né? Pai, ou mãe do pai, estão fora do lugar e estão invertendo os papéis, né? Isso é muito pesado. Quando o filho vai para o lugar de mãe da mãe, ou mãe do pai, mãe, eu digo mãe e pai, tanto faz, mas que está lá se responsabilizando pelos pais, tomando atitudes que são dos pais, está dizendo que os pais são incompetentes, portanto eu tenho que assumir esse papel, porque eles não estão assumindo, certo? Num primeiro momento, esse filho, essa filha se sente muito poderoso, se sente muito bem. Olha só, tô grande aqui e tal. Mas é muito pesado, porque além de você não estar no seu lugar, né, você está ausente de você mesmo, você está ausente do seu lugar de filho e de filha. É disso que o Salomão está falando. Então não tem substituto para o amor, para o pertencimento com o trabalho, né? Isso é fuga, né? Porque a gente não quer olhar para dores mais profundas, né? Ou não quer olhar para um luto que não foi elaborado, ou por uma culpa que foi herdada, conflitos familiares que de repente eu não quero olhar e aí eu me anestesio ou no celular, no TikTok, na TV, nas séries, eu me anestesio, eu não quero olhar, né? Então, a gente cria uma vida cheia de movimento, mas sem a nossa presença, né? Então, precisamos ficar presentes. Tem uma escritora que chama-se Virginia Woolf, achei essa frase dela muito boa. Ela diz assim: não há barreiras, fechaduras ou parafusos que você possa impor à liberdade da minha mente. Ela está dizendo aqui, a minha mente é livre, não importa o que você faça. Então, isso eu trouxe porque a gente é livre até de ficar ausente da gente mesmo, né? Eu não quero estar presente, não quero ver isso, não quero saber disso, mas tem um movimento sistêmico que faz a gente compensar coisas que não foram concluídas pelos nossos pais ou pelas gerações que vieram antes de nós. E aí a gente não está no domínio da nossa mente, a gente está a serviços inconscientes, não é nem consciente, é inconsciente, né?
Então, a Virginia Woolf está dizendo assim, não tem nada que prenda a minha mente. Mas a minha pergunta é, e se a minha mente me prende? Né? O que acontece quando a minha mente fica ausente, né? Então, essa aflição interna, ela não vai parar. Essa aflição de não dormir de noite não vai parar. Só, quer dizer, tem um jeito de parar quando a gente parar para olhar aquilo que a gente não quer olhar. Né? Mas tudo isso que eu estou falando, é bom a gente pegar o conhecimento de Lao Tse, que diz assim que a gente precisa agir sem forçar. Né? A gente precisa ter consciência daquilo que está rolando, que a gente está fazendo, mas não pode forçar. Tem um ritmo natural que não precisa de lutar para ele acontecer, só precisa de consciência, só precisa de estar presente. Né? Tem muitos executivos agora que são diagnosticados com burnout, né? Qualquer coisa é burnout. O cara está com falta... Eu soube um caso ontem, eu vi na internet, de um sujeito que foi 4 vezes no pronto-socorro, com falta de ar, e aí diagnosticaram ele com burnout. No final ele tinha uma embolia pulmonar. Então, mas às vezes as pessoas acordam com angústia de noite, né? Que persegue essa pessoa. Né? E muitas vezes na constelação a gente vai ver que a angústia daquela pessoa, quando é muito grande, não vem dela. Vem talvez de alguma história de um avô paterno que sobreviveu à guerra, que passou anos fugindo. Então esse neto, por fidelidade a esse avô, essa avó, enfim, essa história anterior, se mantém em vigília constante, por fidelidade, né? Ele se mantém alerta, então ele não pode dormir. Então, numa constelação a gente pode liberar essa fidelidade, essa lealdade, honrar esse avô com a história dele e poder seguir a nossa própria história. Né? E aí dormir, né? Tem uma novela, um livro, chama assim As Vinhas da Ira. Não sei se vocês conhecem, isso é do meu tempo que eu lia, de John Steinbeck. É um clássico da literatura. Quem tiver tempo e vontade de ler, é muito bonito. Conta a história de uma família que devido à seca, devido a problemas com a natureza, ele acaba sendo expulso das terras dele, né? E eles cruzam, então, os Estados Unidos em busca de trabalho. Eles vão procurando trabalho, pobres, né? E tem um momento que o patriarca da família, que lidera a família toda, ele percebe que todo esse esforço, toda a exaustão que a família estava matando o espírito da família. Então não vale a pena todo esse esforço para perder o espírito da família, né? Então o que o Salomão está nos dizendo aqui? Se o trabalho tira de você o descanso e tira de você a alegria, então é vaidade, não vale a pena. Não tem sentido, é fútil, é superficial, que se dissipa com vapor, não permanece. Então ele está nos ensinando que o trabalho tem que ter descanso, já vem dizendo isso há vários dias, e tem que ter alegria naquilo que a gente faz, né? Então, se não tiver alegria e não tiver descanso, solta, porque é superficial e vai sumir como as nuvens, né? Não permanece aquela, não serve para nada aquela angústia, né? Então, as minhas perguntas para nós hoje são assim: será que a gente vive em estado de alerta? A gente se vê, mesmo quando não tem perigo, a gente vive em estado de alerta. Eu me lembro uma vez, há muitos anos, acho que 30 anos atrás, olha só, eu estava visitando uma amiga minha em Madrid, na Espanha, e ela fez um jantar,
depois do jantar, o meu hotel ficava do outro lado da praça onde ela morava. Ela morava em frente de uma praça, o hotel que eu dormia era em frente de outra praça. E ela falou assim, você pode ir, eram 11 horas da noite, ela falou, você pode ir a pé. E eu falei, tá bom, mas imagina, eu venho de São Paulo, andar a pé, na rua, de noite, 11 horas da noite. E eu comecei a caminhar, ela falou que podia. E aquilo foi, eu fui sentindo, sabe assim, eu fui sentindo uma coisa leve, tinha casais caminhando, pessoas normal. E aí eu senti o quanto eu sou tensa aqui em São Paulo, né? Então, quanto eu estava carregando tensão, porque ali de repente eu estava leve, solta, né? Então a gente tenta o tempo inteiro se proteger, mesmo sem ter noção que está tentando se proteger, né? E aí vamos ver o trabalho que a gente está fazendo. Está tirando o nosso sono? Ou está me dando energia? Conversa comigo, responde para mim, como é o seu trabalho? Tá te dando sono? Tá te dando energia? Alergia? Não. Energia. Será que você tem uma vozinha que diz assim, não, você tem que aguentar, você tem que trabalhar, você não pode descansar dentro de você? Né? O que ia mudar na nossa vida se a gente nos desse, eu principalmente, permissão para descansar? Como seria poder descansar? Essa é a nossa pergunta de hoje, para a gente se fazer, né? Sair dessa aflição, sair do sofrimento, poder dormir bem à noite, tranquila. Como seria? Então, nós vamos para a meditação final. Antes da gente ir para a meditação final, eu quero dizer que essa live fica gravada, você pode assisti-la mais tarde, quando quiser. Todas as outras 45 lives estão gravadas. Se tiver interesse, tem o título, você vai seguindo, se tiver vontade. E é bom que você também compartilhe essa caminhada nossa com mais amigas suas, com mais gente que possa caminhar com a gente, que possa também se beneficiar dos ensinamentos do Rei Salomão. E assim que a live terminar, eu vou transcrevê-la e vou colocar a transcrição no meu grupo do WhatsApp. Para você fazer parte do grupo é muito simples. Aqui na minha bio tem um clipezinho, você clica nessa bio. Se no seu programa do Instagram não tiver a bio aparecendo, você vai na palavrinha mais, à sua direita, clica na palavrinha mais, vai abrir uma série, né, de ícones, um deles é o Clips. Aí você clica nesse Clips, vai abrir uma série de links. O nosso link chama-se Rei Salomão, cá entre nós. Rei Salomão, nós caminhando com o Rei Salomão. Muito obrigado. Quem está mandando foguinho, coraçãozinho, muito obrigado. Vamos espalhar, né, esse conhecimento entre mais pessoas, né? Então vamos à nossa meditação final para a gente fechar o dia, para a gente poder dormir em paz hoje. Quem está entrando agora, estão indo para a meditação final. Você pode ver a gravação daqui a pouquinho, tá? 5 minutos depois do final da live, a gravação já está no ar. Então vamos fechar os olhos, soltar o ar, relaxar. Imagina uma noite estrelada, o céu cheio de estrelas, aquela lua cheia maravilhosa que nós tivemos há uns dias atrás. Tivemos há uns dias, não precisa falar atrás. Imagina que você está deitada, você está deitado numa rede. Olha que delícia. Sente o balanço da rede, de um lado para o outro. Ouve o barulho dos grilos lá longe. Está uma noite quente de verão. Tem um ar morninho nos envolvendo. Fala assim, se você puder falar em voz alta, você fala em voz alta. Se não puder, você fala ao seu coração. Fala assim, hoje eu posso descansar. Hoje eu posso descansar. Não há ameaça. Não há guerra.
Não há ameaça, não há guerra. Meu corpo pode confiar e descansar. Meu corpo pode confiar e descansar. Sente seu coração se aquietar. Respira. Volta para cá, abre os olhos. Quem entrou no finalzinho da meditação, essa live está gravada. Em 5 minutos ela está aí, você pode assistir lá desde o começo. Vai ser um prazer. Me manda seus comentários, me conta como isso está reverberando na sua vida. Na minha está reverberando bastante. Faz eu pensar e eu super agradeço que ele está aqui comigo, estudando e caminhando com o Rei Salomão. Beijo carinhoso, até amanhã. Vamos descansar essa noite, lembrar dessa meditação, dormir bem. Vamos? Um lindo dia para todos.